Eu sempre fui muito tímida. Eu me expressava através do corpo. E a dança me soltava, me libertava. Eu sentia que era eu, sabe, em cena. Era eu falando com gestos, né? Lina Ercília Giuseppa de Melo Lapertosa de Oliveira. Foi difícil até começar a escrever quando eu estava no jardim. Porque minha mãe e meu pai quiseram. Lina é meu nome. Ercília é minha avó materna. Giuseppa, minha avó paterna. O Melo é avô materno. Lapertosa, avô paterno. E de Oliveira é do marido. Eu tenho 3 irmãos. Um abaixo de mim chama Lira Ângela. Depois vem Luiz Giovanni e depois Lena Teresa. Todos com? Todos com L e todos os nomes compostos. Minha mãe era muito criativa, ela adorava. Eu acho que é isso mesmo, é a tradição. E a família da minha mãe é de Caeté. E meu avô era político, então tem isso na família. Meu avô foi prefeito de Caeté e, na época, a Santa Casa estava precisando de um médico. E meu pai estava formando aqui em Belo Horizonte e inscreveu para ir lá para Caeté. Foi para Caeté, ficou administrando a Santa Casa de Caeté, conheceu minha mãe e casaram lá. E era uma família muito musical, todos tocavam instrumento. E eu me lembro que na casa deles tinha um quartão, a gente chamava de quartão, que tinha um palco, e aí fazia sarau, todos, um cantava, outro tocava, era uma farra, era uma festa. E eu cresci nesse meio. À noite a gente ia fazer serenata, dava 1 hora, eles levavam as crianças, a gente, né, para casa, e eles continuavam fazendo a serenata. Era muito alegre, uma família super feliz. Minha mãe era cantora lírica, mas meu avô não deixou ela seguir carreira, porque ele falou que não era uma carreira de uma pessoa digna. Na época tinha um preconceito, né? Então, e ela também fez poesias até morrer, ela escrevia, tem muitas poesias lindas. A família toda, os irmãos todos são assim, com uma veia artística. Nessa época, eu não dançava. Minha mãe me punha de tchutchu, minha mãe me punha para fazer poses de balé, mas ainda não, eu era pequena, eu tinha 4 anos, 5 anos. Com 6 anos que eu vim para Belo Horizonte, que aí eu já entrei para a Dona Natália Lessa. Minha mãe, né? Minha mãe, chegamos em Belo Horizonte, primeira coisa, ela me pôs, eu e a minha irmã na Dona Natália Lessa. Já que ela não pôde cantar, né, ela sonhava que eu fosse dançar. Inclusive, ela era assim, para me assistir, ela ficava na primeira fila de todos os espetáculos, sabe? Mas eu não sei, eu fui porque ela me levou. E como eu comecei a gostar. E eu fui encantando, eu fui gostando, eu fui encantando com a dança. E a dança me capturou. Da Dona Natália, eu tenho ótimas lembranças dela. Nossa, abriu o mundo para mim, porque eu morava em Caeté. Cheguei aqui e aquela música, era piano ao vivo, as aulas. E muita menina da minha idade. E a Dona Natália não era rígida, ela queria que a gente tomasse o gosto pelo balé. E na época eu dançava borboleta, chinesinha. Para mim era um outro mundo. Eu ficava assim encantada com isso, que eu podia, né, ser outras pessoas.
não era uma dança rígida, sabe? Tinha sapateado, tinha dança ritual do fogo, tinha outras coisas que não de balé clássico de repertório. Inclusive, a dona Natália não vinha do balé clássico, né? Era da educação física, mas ela tinha um amor pela dança e eu lembro que ela falava que ela queria que a gente tivesse isso pela dança, esse amor pela dança, que ela não estava querendo formar profissional, que ela queria abrir o mundo para a gente. Eu acho que isso me ajudou, porque tinha dificuldade de falar e a dança me soltava, me libertava. E daí não consegui parar. A gente ficou na Dona Natália alguns 3 ou 4 anos e daí eu já estava com 7 para 8, passei para o Grupo Escolar Barão do Rio Branco. E no Grupo Barão, quem estava dando aula era Dona Isabel e Marisa Brandão, que eram alunas do professor Carlos Leite. E eu fiquei com a Dona Isabel algum tempo e chegou no científico eu parei de dançar. Eu fiz ginásio científico no Colégio de Aplicação da UFMG. No científico eu parei de dançar. Mas aí em 71, eu acabei científico em 71. Mas aí o professor Carlos Leite já estava na escola, no Palácio das Artes. Aí as minhas 2 professoras, a Marisa e a Maria Isabel, que eram alunas do professor, me levaram para o Palácio das Artes. Nossa, no começo a gente passava por umas tábuas no chão, o chão era terra batida ainda, para entrar na sala. Não tinha camarim, eram uns biombos, as luzes penduradas no teto, rato passando, tinha córrego também, tinha a escola Guinhar na frente. E a cantina do palácio era a mesma do Guinhar. Então a gente ia para a cantina era mínima, pequenininha, não tinha nada, praticamente nada. Mas era convivência também com os alunos do Guinhar, né? Era bom também. Era muito rico isso. E eles iam lá assistir a aula da gente, para aula de desenho, né, de movimento, eles iam lá para assistir, ver ensaio. Tinha uma troca boa. Se já fosse profissão, se já tivesse, né, carteira assinada, se fosse uma profissão, eu teria continuado no balé. Agora, eu escolhi medicina também porque meu pai era médico, né? Então, eu vi o exemplo dele. Meu pai sempre gostou e ele era um ótimo médico. E eu vi o exemplo dele e eu admirava. E já que eu não podia ter uma carreira de bailarina, eu falei, eu vou ser médica, né? Foi difícil, porque na época não tinha carteira assinada, bailarino não existia profissão. E aí eu acabei a escola do professor e o professor falou comigo, me chamou e falou, eu avisei para ele que eu ia parar porque eu ia fazer vestibular. Ele falou, você vai escolher, você faz vestibular ou você dança, não dá para fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. Aí eu fiquei um tempo pensando, assim, uma semana. Não falei nem para os meus pais, eu falei, eu que vou resolver. E aí eu falei com o professor, cheguei e falei, professor, não vou ficar, eu vou fazer vestibular. Ele falou, então tá bem, e aí fiz vestibular e entrei para medicina. Mas ele aceitou assim de boa? Não, ficou de mal de mim, ficou de mal de mim. Passamos um ano e meio sem eu ter contato com ele e tudo. Daí ele mandou me chamar. Em 74, ele me telefonou e falou, Lina, vem cá no Palácio das Artes, eu vou te fazer uma proposta. Aí ele falou, olha, você podia dar aula para o 1º e 2º ano, enquanto você estuda, já que você não pode se dedicar totalmente a dançar, você pelo menos dá aula. E a aula era de 5h30 às 7h30, 17h30 às 19h30. Era a hora que acabava a escola de medicina, pertinho do Palácio das Artes, eu saía da escola e ia para o Palácio das Artes. E disso eu fiquei até 1979, que foi quando eu acabei a residência. Eu fiz os 5 anos da escola, que no meu tempo ainda eram 5 anos. Fiz 2 anos de residência de ginecologia e obstetrícia, tudo dando aula de 5h30 às 7h30. E acabei a residência, abri o concurso para o corpo de baile.
E o professor gostava muito de mim, ele é danadinho, ele me segurou perto. Porque se não fosse ele, eu teria ido para a medicina, eu não teria voltado para o balé. Como ele me chamou para dar aula, toda vez que precisava, ele me chamava para dançar com o corpo de baile, às vezes para completar o corpo de baile, né? Então eu estava sempre lá com ele, eu estava sempre perto dele. E aí eu fiz o concurso e em janeiro de 1980, eu entrei para o corpo de baile. Já era Companhia de Dança Palácio das Artes nessa época. Para te dizer uma verdade, eu vi mais no colégio de aplicação, porque era ali na Carangola, a Faculdade de Filosofia era naquele prédio alto. Na época, né, eu estudei na aplicação de 64 a 70. Então, eu estava mais perto, bomba explodindo no campo que a gente fazia de educação física, os alunos da Fafiche instigando a gente para sair da sala para ir lá para fora com eles. Mas eu nunca me envolvi muito, nunca me envolvi. E eu lembro, quando eu era menor, acho que em 66, estava também muito confuso, eu lembro que as mães nossas chegavam lá na porta do colégio de aplicação para pegar a gente para ir embora, para a gente não entrar na pancadaria, sabe? Com medo de andar sozinha, de andar na rua, de soltarem uma bomba perto. E no colégio, e na faculdade de medicina, eu só estudava. Eu via no DA a confusão toda, mas eu nunca nunca participei de nenhuma manifestação. Quando o professor me chamou para dar aula, as primeiras aulas ele ficava comigo, ele ficava do meu lado para ver como que eu estava ensinando, sabe, tipo fazendo um teste comigo. O professor era danado, ele era rígido demais, então tinha que passar pelo crivo dele, né? E além da técnica, né? E o professor fez toda a matéria. Primeiro ano, o que tinha dado, segundo ano, sabe? Ele fez as matérias todas. Outra coisa boa do professor que eu esqueci de falar, o professor dava aula para a gente de francês, de anatomia, de castanhola, de dança espanhola, de sapateado. Ele abria o leque, mas só que na hora de dançar era o clássico. Tirando as coreografias dele, né? Mas era o clássico. Bom, então eu passava essa matéria que o professor já dava para a gente e ensinava da ordem, da hora de chegar, da disciplina do bailarino. Tem que ter disciplina. E saber que repetir até ficar diferente. Porque às vezes elas falavam, mas de novo, gente, vamos repetir para fazer diferente, para fazer melhor. Olha, o Carlos Leite, para mim, foi a pessoa assim, que marcou meu rumo, né? Eu devo a ele minha carreira de bailarina, porque se não fosse ele, eu não estaria, seria só médica. E apesar dele falar, né, que eu teria que escolher um ou outro, né? Depois ele viu, depois ele percebeu, né, que dava, que eu conseguia, né? E ele me incentivou muito sempre, muito. E ele era muito... Ele tinha um amor pela dança que era uma coisa assim, que transbordava. Ele era o primeiro a chegar lá no Palácio das Artes e o último a sair. Ele não tinha tempo ruim, ele estava lá trabalhando. E no começo, ele era o professor, ele era o coreógrafo, ele fazia a luz, ele fazia o figurino, desenhava o figurino. Ele era assim, dedicava a vida dele à dança. Isso é um exemplo ético, super ético, honesto com ele, com a gente. Agora, era bravo. Muita gente apanhou com ele. Ele tinha varinha, é verdade, tinha varinha. Ele era meio ríspido, porque ele vem de uma escola russa também. Ele aprendeu, foi isso lá, né? Mas, no fundo, ele era de um coração muito bom e eu nunca apanhei. Eu nunca apanhei. Nunca apanhei do professor. Ele sempre me tratou com muito carinho. Eu tenho um amor por ele grande. Apesar de que eu acho que a gente tem uma memória tão curta, né? Esses bailarinos atuais não sabem dele, não sabem a história, né? Eu acho que é pouco. Ele devia ser mais bem lembrado,
porque foi por causa dele que o balé, né, clássico, chegou a Minas. E eu vejo o professor com a cabeça muito avançada em relação à época. Pelos dois, o Klaus e a Angel, terem sido alunos dele, eu acho que tem uma semente dele. Quando eu já entrei para a companhia, para o corpo de baile na época, o Klaus já tinha saído. Mas ele vinha aqui, ele já deu aula para a gente várias vezes, quando ele deu aula para a companhia, sabe? E era uma pessoa maravilhosa também. A primeira aula que eu fiz com ele pôs a gente toda deitada no chão, e em vez da gente aquecer muscularmente, igual a gente faz, né, antes de começar a aula de clássico, ele deitou a gente no chão e falou assim, agora vocês vão respirar, vocês vão aquecer através da respiração, só da energia. Eu falei, meu Deus, como que faz isso, né? Mas ele era assim, instigava a gente a fazer coisas diferentes e a gente sentia que dava certo, sabe? Eu acho que o professor era avançado para a época, porque a gente não só dançava clássico de repertório, ele fazia coreografias, então a gente dançava de ponta e de malha, que naquela época não existia, era tchutchu, ou curto, ou o romântico, mas ele pôs a gente para fazer coisas assim, que não eram clássicos, então o professor já tinha essa ideia, e se o Klaus e a Angel saíram dele, eu acho que um pouquinho do professor ficou. Primeira coisa da medicina é a anatomia, que me ajudou muito na dança. Saber anatomia, ter dissecado cadáver, sabe? Isso foi muito legal para mim. Segundo, a medicina me fez decidir, ter decisão, porque tem horas que você tem que decidir, ou se não faz isso, desanda tudo. Então, a medicina acho que me deu esse poder de decisão, a medicina me ensinou a escutar o outro, porque eu tenho que escutar para eu entender, para eu poder ver como que trata, né? Então, essa escuta eu peguei muito com a medicina, ter calma nas horas de tensão, porque na medicina tem horas que você fica louco, vai morrer, não vai, o que eu faço? Se você não ficar calmo, a coisa não anda. Então, isso eu aprendi muito com a medicina. E aí, por exemplo, para entrar em cena, dá um friozinho na barriga, mas aí eu falo, não, calma, relaxa. Isso eu aprendi com a medicina. E do balé foi disciplina, muita musicalidade, consciência corporal, aprender a viver em coletividade, né? Saber que horas que eu vou, que horas que eu não vou, agora não está na minha vez. Aprender os desafios da vida. E um dos primeiros desafios é com o corpo, né? Que a dança exige muito do corpo. Parteira é uma profissão de paciência. Quando a gente foi fazer pesquisa de campo lá no Vale do Jequitinhonha, eu fui atrás de uma parteira. Eu não conhecia. Era Vale do Jequitinhonha, eu falei, aqui deve ter parteira, eu vou achar uma parteira aqui. Aí achei, perguntei outro, achei uma parteira. Aí todo dia eu ia para a casa dela conversar com ela. Foi ótimo. E daí, bom, eu vou falar de novo, parteiro tem que ter paciência, gente. O trabalho de parto não é de uma hora para outra. As coisas têm o tempo delas, né? E a gente, obstetra, tem que ter paciência, sendo que tudo está indo bem. Se o feto está bem e a mãe está bem, a gente pode esperar, né? Tem um prazo. Mas é bom, aí eu fui na parteira, fiquei lá no Vale de Jequitinhonha com a parteira. Na volta, aí nós fomos corporificar o que nós vivenciamos lá no Vale de Jequitinhonha. Sabe o que aconteceu comigo? Sabe o que eu fiz? Simplesmente, eu fiquei sentada na plateia, a minha dança, inventamos, isso foi tudo construído, um vestido de crochê, e eu fiquei o espetáculo inteiro desfiando o vestido de crochê, sabe? Nossa, eu achei assim, adorei. E aí tem a ver com o tempo, que você já está falando do tempo, né, do parto, da paciência. É o tempo, você vai desfiando o tempo. Nossa, me enriqueceu muito, porque o Vale é o Vale de Jequitinhonha é a arte
tá assim no ar, né? Muita gente, muito artesão. Aí as lavadeiras cantando no Vale do Jequitinhonha, que coisa mais linda. Quando a gente voltou, eu e uma outra bailarina fizemos as lavadeiras de asfalto, sabe? Fizemos uma performance. Pegamos isso e trouxemos para o asfalto, sabe? Então deu tanta ideia legal, foi tão gostoso. E outra coisa, tinha uma senhora lá na rua que andava com uma garrafa na cabeça. E um dos bailarinos dançou com a garrafa na cabeça. E antes de estrear, a gente foi para Medina dançar para eles verem, para o público ver. E ela estava assistindo. Você acredita que ela entrou em cena com a garrafa e dançou? Nossa, eu fiquei emocionada, sabe? Foi muito bom, foi muito bom. E para mim, eu te falei da parteira, do tempo, tem aquela lenda, um rei que prometeu dar a filha para um outro cara lá, para um príncipe. Só que ela tinha que acabar de fiar alguma coisa. E ela fiava de dia e de noite ela desfiava, né? Então, tem a ver também com isso, sabe? E eu fiquei vendo assim, primeira vez que eu fico sentada, né? Eu dançava, fazia pirueta, granjetê, não sei o quê. Esse espetáculo eu fiquei sentada. Eu só dancei com a mão. E eu tinha que saber a hora certa. Tinha uns botões no vestido, então descosturava só a frente. Aí levava para a moça fazer de novo o crochê. Mas eu sabia que horas que estava a cena, até onde que o meu vestido tinha que ter sido, porque no fim ele tinha que estar aqui. Então tinha esse negócio do tempo, para mim foi o máximo. Eu adorei. Terminava eu de calcinha e sutiã, e aí a gente levantava para dar um abraço. Eu também. Os bailarinos... mas outra coisa. O cordel, a gente levou o público para em cima do palco. Fizemos arquibancadas de um lado e de outro, e aqui era o palco. Eu ficava na arquibancada, e os bailarinos aqui. Então, era muito perto, porque lá no Vale, toda casa que a gente via, eles chamavam a gente para a cozinha. Vamos para a cozinha comer biscoito feito no forno. E a gente falou, a nossa cozinha é o palco, vamos chamar o povo para a cozinha. E outra coisa também, despedida, eles abraçavam a gente, não queria que a gente saísse. E o fim nosso do espetáculo é abraço. Então todo mundo levanta e fala, eu quero mandar meu abraço para fulana de tal, que está lá em Medina, que está lá em Itaobim, que está lá não sei aonde. E aí acabava assim, todo mundo falando, e eu levantava e falava, eu quero mandar um abraço para a dona Maria de Paulo, a parteira, eu vou chorar. É a parteira. Mas foi ótimo. Eu assim, falei, gente, eu posso fazer muita coisa. Eu quero, eu posso, vai dar certo. A minha prioridade era balé. Então, para mim, eu não abri mão de nada. Eu casei, não abri mão. Eu formei medicina. No começo, a companhia trabalhava de 9 às 15. Então, de 9 às 15 eu estava no Palácio das Artes. Lanchava rapidinho, 16 horas eu já estava no consultório. Então, foi assim, em 80 eu tinha acabado a residência em 79. Em 80 eu abri o consultório e entrei para a companhia. Então, eu comecei as duas profissões no mesmo ano, no mesmo mês. Então, eu trabalhava de 9 às 15 no Palácio, de 15 às 18 no consultório. E eu era do corpo clínico do Felício Roxo. Eu trabalhei no Felício Roxo 25 anos. E meu plantão era terça-noite. Quando eu tinha plantão, do consultório eu já ia para o plantão. Do plantão eu ia em casa, tomava banho e já ia para o balé. Do balé eu voltava para o consultório. Eu só ia dormir no outro dia à noite. Todo dia. Todo dia. De segunda a sexta. Quando tinha espetáculo, a gente tinha folga na semana seguinte, né? Mas era todo dia. Eu acho que era a alegria de estar dançando, de estar em cena, de estar em contato com os bailarinos, de estar criando espetáculo. É o desejo mesmo, é o entusiasmo de estar dançando. E a facilidade, eu tinha facilidade, sabe? Para mim não foi assim tão angustiante, difícil. Aí eu acho que é aquela excitação de entrar em cena e de ver o público depois aplaudindo e de estar se colocando inteira. Não era extenuante nada. Era muito bom. Era muito bom.
Tchan, 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 Gisele. Fui primeira mesmo, eu lembro, foi Gisele. Foi quando eu entrei para o corpo de baile como solista. Aí, quando eu dancei Gisele, eles me passaram para a primeira bailarina. Esse espetáculo foi assim, nó, dei conta. 2 atos, o primeiro ato camponês, o segundo ato uma alma, né? Totalmente diferente do primeiro ato. Esse espetáculo foi assim, nó, foi um marco para mim. Para mim foi super natural, assim, porque foi evoluindo, né? Eu fui, né, devagar, passei. E eu tenho uma sorte, porque eu tenho um físico bom para balé clássico. Então, isso ajuda, né? Isso ajuda muito, porque tem muitas boas bailarinas, mas às vezes mais redondinhas, mais gordinhas. E tem ainda essa estética do balé clássico, né? Mas eu acho que é uma tradição, eu acho que o balé clássico tem seu lugar, sabe? Porque eles primam pela homogeneidade, o corpo de baile todo homogêneo, os braços da mesma altura, as pernas na mesma altura. E isso tem que ter um físico quase todos iguais, porque senão não dá certo, né? Eu não condeno, eu acho que tem seu lugar. Por exemplo, o pé. Tem que ser um pé bonito, um pé que tem o coup de pied bonito. Se o que não tem, ele vai ter que forçar mais, ele vai ter que forçar mais, vai ter que forçar muito. Eu não precisava. Sabe? Abertura. Quem não tem, tem que forçar. E forçando, consegue. A musculatura vai alongando e tudo. Mas tem que trabalhar um pouco mais. Eu acho que os anos 80,
atenta a... Teve uma efervescência aqui, e agora muitos bailarinos saíram daqui, foram para a Europa nessa época, e eu não quis ir. Eu não quis ir. Eu falei, não, se todo mundo está saindo, o que vai ficar aqui em Belo Horizonte? Eu lembro que eu falei isso com o professor, com o Carlos Leite, né? Falei isso com ele. Mas eu acho que nessa época tinha o Festival Carton Dance. O Festival Carton Dance trouxe companhias internacionais de vanguarda, de contemporâneo, que a gente não via aqui, nem Rio, nem São Paulo. Começou aqui e São Paulo, as duas cidades que tinham o Festival Carton Dance. E daí eu acho que deu um boom em Belo Horizonte, muita criatividade. Eles vinham, tinha workshop com eles, então a gente podia trabalhar com eles, o que eles estavam fazendo, como era o tipo de trabalho. Isso abriu muito para a gente. Eu acho que isso foi um dos motivos de ter dado esse boom aqui. Eu ganhei uma bolsa, fui dançar na Juilliard, fiquei em Nova York dançando na Juilliard. Lá é tipo um Palácio das Artes, só que 5 vezes maior. Tem 3 teatros lá dentro, tem sei quantas, 2 orquestras. É maravilhoso. Gente de todo mundo, mas é maravilhoso. Então, assim, foi ótimo eu ver aquilo, eu voltei acreditando, sabe, que o Palácio das Artes pode, porque está no caminho certo, porque é tipo isso, lá tem orquestra, coral e balé. Aqui nós temos orquestra, coral e balé. Escola, né? Lá também. Lá não tem companhia profissional, é só escola. Mas é maravilha a escola lá. E a gente volta diferente, a gente volta com outros ares, mais animada, sabendo que é possível, né? Foram 6 meses, eu fiquei lá 6 meses na Juilliard. Também aí me ofereceram emprego lá, não na Juilliard, mas em umas companhias. Falei, não, vou voltar para o Brasil. E o Bolshoi, eu fui só como convidada. Fiz aula com eles, junto com o corpo de baile, não foi com solistas, não. Fiz aula com o corpo de baile, mas maravilhoso lá dentro, as salas enormes, os lustres todos de cristal, e o teatro maravilhoso, né? Andei por dentro dos teatros, foi muito bom. Na hora que eu entrei no teatro, eu vi aquele lustre de cristal do tamanho de um elefante. Eu falei, gente, eu não acredito que isso existe. Na época que era assim, os czares, né? Eu convivi com o Baryshnikov, que no ano que eu entrei para a companhia, 1980, o Baryshnikov veio com a Zandra Rodrigues dançar, fazer uma turnê pelo Brasil. E o Corpo de Baile do Palácio das Artes que acompanhou. Então a gente conviveu com ele um mês, viajamos juntos, hotel, piscina, quando dava. O Baryshnikov foi uma pessoa assim, incrível, uma graça, muito simples, simpático e maravilhoso. Ele estava no auge. Nossa, a gente babava com ele. Ele era lindo demais e muito simples. Baryshnikov. Aí eu fui em Osaka, no Japão, para um concurso também de dança. E o Nureyev estava lá, e ele assistia os ensaios, conversava, e também tive esse contato com o Nureyev. Dancei com Fernando Burrones. Ele veio, dançou comigo aqui. Deixa eu contar. Ele estava no Rio. Aí o professor... Combinaram aí que eu que ia dançar com ele quando ele viesse aqui. O professor falou, então nós temos que ir no Rio ensaiar. Falei, tá, então vamos. Aí, antes de ir, o professor olhou minhas mãos e falou assim, corta as unhas, senão arranha o partner. Até isso ele falava. E aí nós fomos, eu e o professor fomos no Rio, ficamos uma semana lá, ensaiei com ele lá. A Márcia Kubitschek estava, a Márcia sempre estava junto. E viemos e dançamos aqui, sexta, sábado e domingo, no Palácio das Artes. Eu dancei o Corsário, o Grand Pas Dédé Corsário e o Grand Pas Dédé do Don Quixote. Eu dancei todas as coisas que a companhia fez, né? Mas tem uns coreógrafos que a gente trabalhou mais, e esses que a gente trabalhou mais, eu tenho eles, assim, mais perto, né? Então, eu tenho o Tíndaro Silvano, trabalhou com a gente, fez muitas coreografias. Eu acho o Tíndaro super criativo, chega a ser cômico às vezes. Tem balés dele que a gente dançou que eram cômicos, mas muito... E cada um diferente do outro, muito criativo. O Tíndaro é uma pessoa muito criativa. Eu acho que o Tíndaro
foi uma pessoa que eu gostei muito de trabalhar. E o Luiz Arrieta, que é um argentino que mora em São Paulo, que é uma pessoa de uma sensibilidade. Você precisa ver as músicas que ele escolhe para coreografar. Nossa, ele fez para a gente o Pássaro de Fogo, que é de Stravinsky, que é uma música super difícil. E olha o que foi. A gente éramos os pássaros. Aí ele pôs um plástico, não é plástico, uma coisa branca, transparente na frente, e a gente dançou atrás desse plástico e não podia sair. Foi mó assim. A gente brincava que era o balé de fogo, não era o pássaro de fogo, não, porque era uma prova de fogo. A gente não saía. São 50 minutos de pauleira. Isso tudo é bom de você fazer, fala assim, gente, consegui, saiu esse espetáculo lindo, essas ideias diferentes, né? É treino, muito treino, muito treino. A gente começou com Pássaro de Fogo, olha que legal. Como a gente ia dançar nesse quadrado de plástico, a gente não ia, só ia sair no fim, que a gente fazia assim e rompe o plástico. O Arrieta fez um quadrado no chão para cada um. Nós fizemos com giz. Aí a gente ficou trabalhando dentro desse quadrado, sabe, sentindo a pressão. Gente, mas foi muito interessante. Essas coisas vão dando, né, um estímulo. Como é que eu vou dançar dentro de um quadrado? Né? E dali passou para o palco, que foi super legal. Para mim não foi, não. Para mim não foi, não. Foi uma coisa paulatinamente. Porque quando a gente dançava clássico, tinha ópera. Aí a gente dançava nas óperas. A gente às vezes nem dançava, a gente só fazia mise-en-scène nas óperas, sabe? Isso tudo já foi um caminho, já foi uma abertura. Isso tudo... a gente fez um espetáculo em 83 que chamou Tribana. Foi a primeira coisa mais diferente que a gente fez. Nós fizemos as nossas máscaras, era uma tribo. Nós fizemos com gesso, foi ótimo. Depois ficávamos no foyer. A gente nunca tinha feito isso, a gente dança só no palco. Não, aí a gente esperava no foyer de máscara, uma camisolona assim, só os pés no chão, aí o povo ficava olhando os pés, tentando adivinhar quem que era quem. E, sabe, essas coisas foram paulatinamente. Por isso que eu te falo, o professor não era só clássico, ele era bem... Ele tinha a cabeça aberta. A primeira vez que a gente fez isso foi Entre o Céu e as Serras. Lá fomos nós fazer pesquisa de campo em Ouro Preto. Ia de van, a companhia toda, passava o dia inteiro, voltava. Daí uma semana ia lá de novo, voltava. Daí saiu Entre o Céu e as Serras, a gente trouxe a mineiridade para a nossa coreografia. Foi um espetáculo assim, super legal, eu achei. Olha o que a gente fez. A gente entrava nas minas, saía de lá tudo sujo, tudo vermelho. Aí, para dançar, a gente passou um pó, que era também vermelho no corpo. A gente foi no Congado, aqui em Contagem. Seguimos o Congado, então tinha música de Congado. Foi uma pesquisa de mineiridade mesmo. Festas religiosas, né? Lá em Ouro Preto, a gente foi em procissão também. E isso é muito bom, porque eu tinha isso de Caeté, né? Caeté tinha muita procissão. Então, foi uma vivência gostosa dessa, do Entre o Céu e as Serras.
inspirada em Drummond, O Padre e a Moça, A Palavra Minas, fizemos cordel, coreografia de cordel, que fomos para o Vale de Jequitinhonha, Triunfo, fizemos Triunfo Eucarístico. Pois é, olha como que são as coisas. O Triunfo, nós fizemos a companhia, o Grupo Galpão, tinha mais uns cantores, orquestra. Então, a gente já estava infiltrado nesse outro campo, sabe? Por isso foi paulatinamente, foi uma riqueza de vivências e fomos indo. E outra coisa, a gente, bailarino, estava cansado de ser mandado. O coreógrafo chega e te manda fazer aquele movimento. A gente começou a querer fazer os nossos, a nossa criação. É legal isso também, né? As coisas vão chegando, as coisas estão no ar, elas vão chegando. Agora eu tô só no improviso. É bom demais, é muito bom, sabe? É muito bom, porque você tem que estar aberto para tudo, e tudo é motivo para você criar. Você tem que estar assim, 360 graus de olhar, e tudo é motivo, tudo te dá estímulo para você movimentar e fazer. Dá uma liberdade também. Total. Mas não é uma coisa para os cocos, né? Não é uma coisa para os cocos. Tem uma base, não é jogar o braço, né? Mas se eu vi uma luz e deu vontade de fazer isso, ó, sabe? É diferente de eu fazer isso, né? O clássico de repertório não tem jeito de mudar. É isso, é lindo, bem dançado, é maravilhoso, né? Mas as coisas são porosas. A gente pode dançar de outro jeito, né? E também tem uma coisa, o clássico exige muito do físico. Chega uma hora que o físico já grita. Então não dá mais para fazer piruetas, grandes saltos. E a dança contemporânea, o improviso, eu posso dançar até morrer, né? Então tem essa saída, né? Logo que eu aposentei no Palácio das Artes, foi em outubro de 2019. Eu estava indo muito lá no ateliê da Dudude, porque ela chama muita gente de fora, faz muitos workshops, vivências, e eu sempre vou. E aí eu estava lá na Dudude, no ateliê dela, em Casa Branca, ela falou assim, Lina, vamos fazer um espetáculo? Eu falei, ai, vamos. Eu tinha acabado de aposentar, né? Falei, vamos embora. E aí começamos a conversar. Começou a pandemia. Aí a gente começou por vídeo, mas daí um pouco a gente parou. Quando acabou a pandemia, a gente falou, tá de pé? Tá de pé. A gente retomou.
nossa, foi um presente, eu falo para a Dudu, foi uma pós-graduação em improvisação, porque a Dudu de improvisadora, assim, de mão cheia. E ela já deu muitas aulas, muitas vezes deu aula para a gente lá na companhia, tá? Eu já conheço a Dudu desde muito tempo. E então foi assim, muito bom. Nossa, foi muito bom. A gente agora vai viajar com esse quebrou, sabe? Olha, eu acho que primeiro é o desejo, o segundo é meu físico, o terceiro é o entusiasmo e o quarto é amor. E é isso, e tá sempre pesquisando, e tá aberta a perguntar, e querer saber das coisas, e não ser chata, porosa. Eu tenho uma professora, eu tenho que falar dela, da Betina Bellomo. A Betina entrou para a companhia também no ano que eu entrei, 1980. A Betina é de um olhar tão diferenciado, de tanta minúcia, ela é maravilhosa, ela me ensaiou todos os balés clássicos de repertório que eu dancei, foi Betina que me ensaiou. Então era assim, repete, repete, a mão ali não estava boa, o dedo ali não estava bom. Não, a ponta deu um kick, vamos de novo. É exaustivo, é exaustivo. Mas, igual eu falei, tem que repetir, porque o corpo tem memória. Então, você achou aquilo, memoriza que daí a pouco já fica mais fácil. Mas é difícil sim. Olha, não quer dizer nem que eu vá fazer espetáculo para os outros. Não estou nem pensando. Igual eu nem estava pensando quando a Dudu me chamou. Quando eu aposentei, eu falei assim, eu vou continuar vindo aqui no ateliê da Dudu. Eu fazia aula de clássico. Eu ainda faço aula de clássico com o Tíndaro. Mas assim, uma vez, de duas em 2 semanas. Mas eu pensava que tá assim, fazer isso. Aí eu vou continuar. Parada eu não consigo, não consigo. Eu fico mal-humorada se eu não estou dançando, sabe? Não é para o público, não, é para mim, para minha saúde. Uma coisa legal também, que eu acho que a medicina também me fez ver, é que eu preciso cuidar do meu bem-estar para poder cuidar do bem-estar do outro, do paciente, né? Então é isso, é para o meu bem-estar essa dança. Eu fazia aula de canto na época da pandemia. Aí era tudo só por vídeo, né? Aí eu, no vídeo, a professora, canta, Lina, eu tan, 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 eu tan, 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 tan. Ela de novo falou assim, Lina, canta, não mexe.